A questão moral é muito importante na desencarnação. Por quê? Porque nós vamos estar onde sempre os nossos pensamentos estiveram. As nossas ações estiveram. Então, o que nós podemos dizer, assim, bastante com convicção prática, inclusive com orientação dos mentores, é que nossa vida de cada dia, as escolhas que fazemos, tudo aquilo que representa o nosso desejo, a nossa palavra, o nosso ato, ele constitui a nossa vida. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E essas escolhas é que vão influir no estado em que nos encontraremos do outro lado. As perturbações que nós podemos enfrentar são as mais diversas, sejam elas de aspectos psicológicos, sejam de aspectos biológicos, mas todas elas vão ter sempre o fundo, o princípio causal na alma. A gente está sempre conectado com o plano espiritual. E essa conexão, dependendo da maneira como a gente está vibrando, ela sintoniza com outros espíritos que estejam na mesma vibração que a gente. Então, às vezes, você pode estar se sentindo perturbado porque você, em um determinado momento, atraiu essa companhia e se manteve com ela. Acaba criando um ciclo vicioso. Você chamou a companhia espiritual e ela retroalimenta essa companhia e você permanece naquele estado de perturbação. O nosso pensamento, distante daquilo que Jesus nos ensinou da vigilância e do trabalho do bem, da oração, nós deixamos muito exposto aquilo que nós pensamos. E o pensamento, ele emite ideias e ele é violável. Então, se ele é violável, os espíritos que aproximam de nós conhecem perfeitamente quem nós somos, nossa identidade espiritual. A causa da obsessão sugere sempre a imperfeição da pessoa que se sente afetada pelos espíritos. As suas imperfeições morais, os seus vícios, as suas dificuldades interiores, as suas limitações. Nunca ocorre por espíritos evoluídos. Espíritos bons, eles só querem nos aconselhar, nos auxiliar, e eles respeitam o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha. Então, espíritos involuídos, inferiores, eles tentam influenciar e interferir na nossa vida. Essa obsessão, ela tem graus. Existe a obsessão simples, que é aquela que vem com aquela monoideia, aquela ideia estranha, aquela tristeza que nós não sabemos o porquê, nem como aconteceu, até chegar à subjugação, que é o grau máximo de obsessão, que nós costumamos dizer que é como se o encarnado fosse um marionete do espírito. Então, ele tem total poder e total controle sobre as ações e pensamentos do espírito encarnado que está sendo obsediado. É interessante isto, porque nós não damos conta de que são influências espirituais. Nós pensamos que estamos pensando, mas estamos pensando por influência de espíritos. Como é que podemos distinguir isso? Podemos distinguir pela qualidade dos pensamentos, pelo rumo dos pensamentos. Aí, se nós estudarmos a nós mesmos, o conhece-te a ti mesmo, nós saberemos como somos, como é o nosso natural, quais são os nossos ideais, nosso modo de entender. E quando vierem esses pensamentos diferentes, nós saberemos que é de mais alguém. E aceitaremos se forem bons pensamentos. E rejeitaremos se forem pensamentos maus. O primeiro obsessor somos nós mesmos. O primeiro pensamento de desequilíbrio é o nosso. Porque nós somos o que pensamos e o que sentimos. E por aí, pelo pensamento, pelo sentimento, vem a ação. O que a gente pode fazer para corrigir a frequência de pensamento? Oração, a prece, né? Então, como dizem, né? Quando a gente está com muita raiva, conta até 10, conta. Se precisar, conta até 20, até 30. E quando terminar, faz uma prece. Então, você evita de entrar naquela vibração discordante e depois, com a prece, você dá um tom diferente para o seu pensamento, um tom de amor, de tolerância, né? E aí, dessa maneira, você consegue sair dos processos de perturbação. No livro Cérebro que se Transforma Não é Espírita, um grupo de neurocirurgiões tem um capítulo sobre o pensamento obsessivo. Eles dizem, é preciso primeiro mudar o foco.
O Evangelho segundo o Espiritismo, a palestra na Casa Espírita, o Evangelho no Lar, produz essa mudança de foco e a possibilidade de libertação. Na verdade, o pensamento é a base de tudo. Nós construímos o bem, nós construímos a felicidade e construímos o mal, o desequilíbrio, através do pensamento. Então, tudo aquilo que diz respeito a uma conduta que é contrária à lei do amor, então, a calúnia, o despeito, o desespero, a maledicência, tudo aquilo que diz respeito ao ódio, né, ao ressentimento, enfim, são pensamentos, atos gerados por nós e que causam desequilíbrio. Se a pessoa ela se permite ter comportamentos antiéticos, antissociais, puramente egoísticos, ele acaba gerando problema em si mesmo e nos seus relacionamentos interpessoais. Agora, se o indivíduo tem perseguidores desencarnados que traz do passado, eles vão aproveitar a deixa desse comportamento desequilibrado para influenciá-lo mais ainda, né? Incentivar para que a pessoa continue tendo esses comportamentos ilícitos, imorais, perigosos para si mesmo, para que eles, os desencarnados, consigam seus intentos, que é destruir a vida da pessoa. Todo desequilíbrio espiritual nasce em nós, do nosso comportamento. Seja de uma lembrança que nós trazemos no inconsciente de algo que fizemos de errado, e essa lembrança nos traz comportamento, nos inspira comportamentos errôneos, e aí sim atraem esses amigos espirituais, ou nos desequilibram sem os amigos espirituais, nos equilibramos sozinhos, né? Podem ser fruto de lembranças que nós temos mesmo muito claras desta vida, e podem ser frutos de comportamentos que nós sabemos que estão errados, mas que mesmo assim a gente toma, porque vai ser bom pra gente. Depois eu resolvo isso numa outra vida. O mais importante é, primeiro, reconhecer que se desequilibrou, porque às vezes a pessoa, ela está nervosa, alguém fala, está nervosa. Não, ela fica pior ainda e ela acha que não está. Então a primeira coisa, um passinho para trás, autoobservação, descobrir a causa e o mais importante, mudar o padrão rapidamente. Porque quando você muda a sintonia, muda a afinidade, todo o teu estado volta para a harmonia. Kardec nos diz que os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Por isso, nós precisamos de uma doutrina que nos leve a refletir nos nossos atos. Então, o antídoto que nós precisamos buscar, sem dúvida, é a aplicação do conhecimento do Evangelho de Jesus em nossa vida. A melhor desobsessão que existe, e talvez a definitiva, é a autodesobsessão. É quando a pessoa consegue mudar a sua conduta a ponto do obsessor desistir dele. Tem muita gente que fala, sim, tem que fazer a doutrinação do desencarnado. E o encarnado? Ele tem que se conscientizar também que o comportamento dele está favorecendo o processo obsessivo, né? Então algumas pessoas se contentam em fazer a desobsessão, ela escuta uma palestra, vai embora com seu mesmo comportamento, achando que os benfeitores vão modificar o obsessor. Só que se esse obsessor for convencido, esclarecido, o comportamento dessa pessoa vai voltar a trazer desencarnados doentes por conta das suas atitudes. Então o encarnado também precisa fazer o tratamento espiritual, precisa modificar o comportamento, quando se fala da reforma íntima, né? De mudar as suas atitudes, pensamentos, para que ele comece a ter condutas mais de acordo com a moral que ele está recebendo no Espiritismo. A Casa Espírita pode auxiliar, primeiramente, educando aqueles que se achegam. A Casa Espírita existe para divulgar a doutrina espírita, ela existe para consolar as pessoas que estão num estado de desequilíbrio espiritual maior, num primeiro momento, e depois encaminhá-las ao estudo, encaminhá-las aos cursos, e também serve para que essas pessoas trabalhem em favor de si mesmas e em favor do próximo. Então, a Casa Espírita é fundamental para esta
para este atendimento de encarnados e desencarnados, desequilibrados emocionalmente, sejam nas sessões mediúnicas, sejam nas palestras que são ministradas, sejam nos cursos de doutrina espírita que são ministrados. Então, se nós pudéssemos resumir a Casa Espírita com 3 atividades, essas 3 atividades seriam socorro, esclarecimento e trabalho. Não necessariamente é um trabalho social, mas um trabalho de divulgação. Um trabalho de atendimento fraterno, um trabalho de ouvir o outro, que a maioria das pessoas não tem quem as ouça. Então a Casa Espírita oferece todo um programa de atendimento aos encarnados que possam estar sofrendo qualquer desvio e perturbação. E em relação aos desencarnados também, porque a vida continua do lado de lá. E há espíritos que estão sofredores, que estão sendo vitimados por perseguição de espíritos adversários da mesma maneira. Então, através das reuniões mediúnicas, dos diálogos esclarecedores, das vibrações amorosas, nós também conseguimos ajudar aos espíritos que estão sendo vítimas de obsessão, de influência perniciosa no plano espiritual. Uma maneira que auxilia profundamente é o vigiai e orai. Então nós começamos, e esse vigiai não é algo persecutório, algo tenso. Esse vigiai é observação, é você se observar. E como é que você mantém o seu equilíbrio? Você pode fazer uma lista, como você já se conhece, uma lista das coisas que você já sabe que te dão equilíbrio, que você entra em harmonia. Se depois você cultiva essa lista, como uma planta que você vai cultivar, você vai regar, quer dizer, você vai exercitar e praticar. Quanto mais você pratica, mais harmonia você gera no seu campo físico, te trazendo saúde física. No campo emocional, no campo mental e no campo espiritual. Então, todos nós, encarnados e desencarnados, temos de trabalhar numa única direção, que é a lei do amor. Se nós estivermos construindo a nossa vida, a nossa existência, com base nesses pensamentos de caridade, de virtude, certamente nós teremos equilíbrio por dentro e por fora.